Estamos ao vivo, sejam bem-vindos ao Covil dos Monstros, onde os heróis choram e os deuses não vê. Hoje é dia de maldade, hoje aqui apenas duas cabeças da Hidra do TPK está aqui online, mas não se preocupe que aqui não falta maldade. Então, vamos primeiramente nos apresentar. Eu sou o Paulo Weber, sou um dos narradores da Horda do Dragão, assim. Eu sou um dos criadores também do projeto. Sou escritor, sou editor de vídeos, sou muitas outras coisas, mas hoje eu sou só um devoto do Deus da Maldade e dos Monstros, porque eu estou aqui para infernizar a vida dos jogadores. E aqui comigo, a outra cabeça da Hydra está aqui. É presente, meu amigo, o host. Olá, galera. Eu sou o Igor. Eu sou editor do canal também, editor de vídeo. Eu que faço esses cortes aí, zoando todo mundo. E também sou jogador. Eu deveria estar tentando defender os outros jogadores e impedindo a criação dessas ameaças. Mas eu fui corrompido pela tormenta e a vontade de ajudar a criar monstros totalmente apelativos me consumiu. Então hoje aqui eu estou no papel de ferrar a vida dos meus companheiros. E como a gente vai ferrar a vida dos nossos queridos heróis, aventureiros, não só das nossas mesas, mas de futuras outras? Porque uma das coisas que vai acontecer é que o monstro que vamos criar aqui hoje, ele vai estar disponível sexta-feira para quem é inscrito no canal da Orla do Dragão aqui na Twitch. E depois de um tempo, talvez, ainda não estamos, não vou dizer nem que sim, nem que não, quem sabe ele é liberado para o público geral, talvez nas nossas redes sociais, mas a prioridade é para quem é inscrito no canal. Então, se você é inscrito no canal, você pode acessar não só esse monstro futuramente, na sexta-feira, mas já tem uma coisinhas lá na nossa pasta de conteúdo. Então é só ir no chat aí, digitar exclamação conteúdo, que vocês já vão ver alguns materiaizinhos lá, alguns tokens, alguns mapinhas, em breve aventuras, em breve esse monstro que nós vamos criar aqui. Então como vai funcionar este programa de hoje, meus amigos? Eu vou dar duas sugestões. O Igor vai dar duas sugestões, mas quem vai decidir qual delas que nós vamos criar hoje é vocês. Vocês que hoje vão louvar ao Deus da monstruosidade. E vocês que vão escolher qual criatura vai atormentar a vida dos futuros heróis que irão enfrentá-los. E para começar, uma coisa bem importante. Essa criatura, ela vai ser criada é a Tormenta 20. É um sistema que a gente utiliza aqui nas nossas próprias mesas. Talvez assim, se até o final de setembro, a gente bater a meta de 20 inscritos, a gente pode adaptar para um outro sistema, tá? Para Dungeons Dragons, para ser usado aí na Reino de Ferros e para outros sistemas. Essa criatura, mas por enquanto o padrão vai ser feito para Tormenta 20. Combinado? Bem, e agora vamos às nossas primeiras sugestões. Então vamos começar com o Igor. Qual é a primeira criatura que vamos botar aqui na roda? Esse é o melhor momento, né? É o momento que a gente começa a confabular. Bom, eu tenho uma ideia, né? Você sabe, né, meu amigo, que eu sou muito viciado aí numa série de livros, numa série de jogos, né, chamada aí The Witcher, e tem uma criatura, né, que me chama muita atenção, e eu acho que ela poderia ser facilmente adaptada, né, para o Tormenta 20 e para outros RPGs, que é uma criatura que ela habita as florestas e é praticamente um espírito guardião que traz uma ameaça muito forte, né? Ela é uma criatura chamada de Licher no universo do The Witcher. É uma criatura que ela ela é formada de restos de tronco de árvore, de líquens e ossada de animal.
e ela controla outros animais. Só que ela tem uma ferocidade muito grande. Ela é muito agressiva e territorialista. Assim, ela já apareceu nos jogos, já? Acho que eu tô lembrado dessa criatura. Sim, principalmente no último jogo da série, The Witcher 3, né? Onde quando a gente encontra ela, com certeza vai ser uma batalha bem chatinha de vencer. Então já vimos que vai ser algo desafiador, né? Essa é a nossa primeira opção. Agora eu vou trazer uma outra sugestão. Bem, alguns de vocês sabem, ou não, não sei. Vou falar aquela frase de blogueira, né? Quem me conhece sabe que eu sou um jogador ávido de um jogo chamado Genshin Impact. Eu adoro esse jogo. Talvez esse seja o único jogo que eu esteja conseguindo jogar diariamente, mesmo que seja um pouquinho, né? Uma meia horinha ou mais. É um joguinho gacha, que tem tanto para o celular quanto para o PC. Ele tem diversos monstros, mas se eu puder trazer uma criatura que tem um pouco a ver, existe alguns constructos que são chamados de tipo guardas das ruínas. Eles foram pertencendo a uma civilização muito antiga, que ainda é um mistério no jogo, que aos pouquinhos a história está revelando, expansão, expansão, nós estamos sabendo mais um pouquinho dessa antiga civilização que um dia existiu no universo de Genshin, né? No mundo de Teyvat. E esse guarda da ruína, ele geralmente está protegendo, é um construto grande, e está protegendo alguma coisa, ou então fazendo um patrulhamento no perímetro, mesmo que não existe mais os seus donos, né, os seus criadores, ele ainda continua assim, lá como se fosse programado a cuidar de uma região. E ele é mas ele é um golem humanoide, né? Mas ele é muito mais avançado porque ele consegue disparar mísseis das costas. Ele tem um golpe que ele fica rotacionando que causa uma devastação que tiver no caminho dele. É uma criatura bem chata de enfrentar no Genshin. Entendeu? Se você não tiver com o personagem certo, é uma criatura muito resistente. E ele foi realmente construído para proteger alguma coisa. Então eu pensei que talvez ele poderia ser um guarda de alguma masmorra, para algum tesouro. Ele poderia não estar protegendo. Então essa é a minha sugestão. É a segunda sugestão da nossa enquete, né? Cara, que criatura chata de enfrentar. E eu fico imaginando uma criatura dessa na mão dos puristas. Assim, eu pensei também que elas podem fosse só um resquício, né, dos gnomos, né? Os gnomos não existem mais. Foi uma civilização que existiu em Arthur e que eles deixaram aí algumas coisas, né? Talvez até mesmo foi um paralelo, né? Fosse essa civilização em tormento que criou essas criaturas e estão lá jogadas em algum lugar remoto aí, talvez remanescente do antigo civilização dos gnomos. Nosso amigo Fogues ali, o vulgo FP, está comentando ali, né, no chat e dizendo que, né, ele achou que essa segunda ameaça parece pior. Não, exatamente, em termos até de imponência, é uma coisa assim que causa muito mais, né, impacto do que o Licher, né? O Licher, ele meio que tá de boa lá na floresta, né? Se você não invade o território dele, provavelmente não vai acontecer nada. Agora o Golem você pode encontrar em qualquer lugar, né? Dependendo de como ele for usado, um exército, talvez, ou uma antiga ruína, né? Aventureiros desavisados que vão invadir ali um local antigo, atrás de um tesouro, e de repente despertam essa Mas, criatura aí, ó. mas essa ideia Meu que você me deu amigo. dos puristas pegarem essa criatura, eu não tinha pensado nisso anteriormente, cara. Agora faz. Ainda bem que você não pensou, né? Só para abrir aqui um lance rápido, que tem uma outra mesa que a gente joga aí, né? Que esse mestre safado, né? A gente está enfrentando puristas. E ainda bem que ele não teve essa ideia antes. Não é não, meu amigo Dependendo do FP? chat aí tem tempo. Não, 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 não. Aborta, corta. Ah, bem, qual será a terceira sugestão? A segunda do Igor.
Eu tava pensando numa coisa que ligasse aí, já que a gente quer caos, né, FP? Já que quer caos, então vamos direto no olho do caos. E qual é o olho do caos? A tormenta. Então, vamos pensar numa coisa diretamente ligada à tormenta. Né? Uma coisa que meu amigo sabe também, duas coisas, na verdade, que eu adoro da cultura pop. Zumbi, eu me amarro em zumbi, né? Qualquer coisa ligada a zumbi. E gosto muito também de simbionte. E eu tava pensando aqui, por que não ligar as duas coisas? Você pensar mais ou menos que pudesse existir uma espécie de parasita, uma criatura da tormenta que infectasse e dominasse o corpo das pessoas. Seria um pouco parecido ali com o instalador do The Last of Us, mas com um pouco a mais, né? Tem um anime que a gente até viu um pouquinho, que, se eu não me engano, acho que ele se chama Parasita, não é, Sim, Paulo? sim. Parasita, É algo Parasita. assim. Ou Parasite, eu não sei se Que existe traduziram no uma. Brasil aqui. Então, FP, não seria tipo o Venom, não, entendeu? Seria uma coisa assim mais a nível insetoide, né? Mais ligado com a tormenta mesmo, entendeu? É um simbionte, sim, mas é uma coisa mais assim. Também remete até àquela ideia dos ganados do Resident Evil, aqueles bichos que habitam dentro deles e tal. E nesse anime, o protagonista, ele é infectado por essa criatura, mas ele consegue isolar na mão, né? E aí ele até utiliza como. No caso, ele consegue controlar, né? A mão vira uma coisa meio insetoide lá, um tentáculos. Mas no caso, a nossa ideia é fazer com que o parasita controle o hospedeiro. Porque a gente está aqui para criar caos, está aqui para criar monstros. E não para ajudar ninguém com poder, não. Entendeu? Então seria uma espécie aí de parasita da tormenta, ou coisa linda, exatamente. E claro, aquela visão aterradora mesmo, entendeu? Não é para ser bonitinho, não. Porque assim, a gente tem os fanáticos da tormenta, né? De maníacos. Aqueles lá. Maníacos, isso, desculpa. Mas visualmente eu queria uma coisa assim que chocasse mais, assim, impactasse mais com aquela visão da tormenta mesmo, entendeu? Mais puxado mesmo pro. Cara, isso é muito ruim de ver. Cara, que ideia maravilhosa. Olha o que o SP tá falando. Imagina esse parasita controlando um bárbaro. É isso, cara. É exatamente esse tipo de coisa que a gente quer que vocês viajem. Caraca. Eu tô aqui tenso já. Com a possibilidade disso, cara. É claro que, dependendo do papel que eu estou exercendo, isso vai ser muito bom ou muito ruim. É, exatamente. Eu espero que você cruze com essa criatura pela primeira vez, caso ela seja votada, como jogador. Só pra você sentir um pouquinho do seu Ah, próprio cara, veneno. eu em 15 dias eu sinto meu próprio veneno jogando com o Dutch Robinson, o cavaleiro mais incompetente de Naumalcar. O cara ele só é bom pra bater. Porque todo o resto, quando ele é bom na diplomacia, o grupo faz questão de estragar tudo. Literalmente cospe no seu discurso, né? Mas virou uma cena maravilhosa. Agora bem, sou eu. E por último, cara, já que já jogou, o Igor já puxou a carta aqui da maldade, já jogou a tormenta aqui na mesa. Eu tô querendo jogar com algo bem. é, já que no início ele trouxe algo de uma franquia que ele ama muito, do The Witcher, eu vou trazer alguma coisa da franquia que eu amo demais. Já até sei. Eu sou muito fã de Dragon Age. Muito, muito, muito fã de Dragon Age. Sabia. E para eu trazer a minha sugestão, eu vou ter que dar um pequeno spoilerzinho. Não vou dizer quando acontece a situação, mas mais ou menos o que ocorre. Existem, assim, os demônios de Dragon Age, eles são ligados aos conceitos e sentimentos, né? Tipo, tem o demônio da ira, demônio da luxúria, demônio do desejo, demônio disso, daquilo. E o que eu quero trazer é meio inspirado pela uma quest que tem no jogo, assim, em que tem um dilema moral. Em que um cavaleiro está sendo dominado por um demônio, né? Um demônio do. Acho que é o demônio dos desejos. Chat, eu não lembro exatamente, porque já há muito tempo que eu joguei Dragon Age 1. Até pensando até em rejogá-lo. Me deu matar saudade aqui agora. Matar a saudade. E ele é uma. Como eu vou explicar? A quest era a seguinte: ele estava dominado por ela, só que, tipo assim,
o demônio se alimentava da essência vital dele. Enquanto isso, trazia, ele tava, mas era uma coisa meio consensual, porque em troca, o demônio fez ele voltar a ser feliz com a esposa e filha que morreram. Ele tinha uma dor tão grande que ele queria viver, mesmo que fosse uma mentira, uma fantasia, ele queria viver de novo aquela felicidade que ele sentia. Então, enquanto Caramba. o demônio, tipo assim, ele vai viver mais algum tempo, uns poucos anos, mas serão os anos mais felizes da vida dele que eu vou dar tudo que ele sempre desejou, que era a filha e filho dele de volta. Então, ele ficava lá. Então, tipo assim, você ficava assim, ok, ele tá feliz vivendo essa ilusão, mas ele vai morrer. Mas em compensação, se eu libertar, matar, destruir Caraca. o demônio, matar ele assim, eu vou trazer o cara de volta pra infelicidade. Uma vida horrível que ele não aguentava mais. Então, você, tipo, será que eu deixo ele viver os últimos momentos dele feliz? Ou eu enfrento aquela criatura ali? Porque ela em nenhum momento ela quis feri-lo, assim, não, ele foi tipo, eu precisava me alimentar, ele permitiu em troca disso. Foi com um acordo que fizemos. Inspirado, mas como aqui a gente não tem, aqui, o objetivo aqui não é fazer isso, eu queria uma criatura que fosse essa, que ela atacasse a pessoa e implantasse e tipo, fosse uma espécie de, tipo, fosse a aranha, uma criatura meio artrópode, assim, uma criatura meio aracnídea, que pegasse o cara assim, atacasse, botasse ele no veneno ali, enquanto ele tá ali preso naquele casulo, ele tá vivendo uma realidade. Ele tá vivendo uma Cara, isso realidade é ali, maneiro. coisa assim, tudo é bonito, tudo é perfeito, ele tá sendo herói, ele tá sendo. Todos os sonhos dele estão acontecendo na cabeça dele, enquanto isso eu tô ali me alimentando ali dele e tudo mais. Ou Tá seja, sendo. a vida dele tá sendo sugada, né? Até ele Isso. virar um esqueleto, né? Até perder totalmente a Podia vida. ser, Não, isso aí é poderia ser até legal. um plot mesmo de uma. Tipo, um enredo, né? De uma aventura completa. Sim, sim, alguém que foi capturado, sumiu, os heróis estão procurando, e até chegar nesse ponto de descobrirem que ele tá, né, ali no. E, assim, a gente tem que pensar também que se ele for separado de qualquer forma, pode causar até danos graves Sim. mentais, né? Porque é uma habilidade muito Assim, forte ali na mente dele. essa meio que é a proposta que eu tava pensando aqui. Bem, então temos nossas 4 sugestões aqui, né? O Lich de The Witcher, o Guarda da Ruína de Genshin Impact, o Parasita da Tormenta, meio inspirado nos mitos zumbi, das cultura pop aí, né? E com o Sibionte, né? Sim. E esse Demônio dos Desejos do Dragon Age. Então eu vou iniciar aqui a enquete, aqui 2 minutinhos, assim. No caso, você vota uma vez, mas você pode votar mais de uma vez se vocês gastarem pontos de escamas. Então vamos ver aí qual será o voto. Aí tem o lance da escolha de eu quero ferrar os jogadores. Cadê, FP? Vota aí. Vamos ver. Você não gostou do Guarda da Ruína? Ai, caraca. Vamos ver aqui. Bem, Parasita da Tormenta tá ganhando por enquanto. Ih, rapaz! Ganhou o Parasita da Tormenta. Oh, no último momento foi decidido. Caraca, hein? Tá disputado o Parasita da Tormenta. Uhum. E o Guarda da Ruína. Lanterninha, Lich É. e Demônio dos Desejos, que, Acho né? que só a gente gosta dessas franquias. Mas vale a pena conhecer, Exatamente. galera. Assim, é muito bom aí.
Tem livro, o The Witch tem uma série de livros, tem a série Netflix, tem jogos. O Dragon Age tem os jogos, né? E aqui no Brasil está sendo publicado também os romances. O primeiro já foi publicado pela Jambô e o segundo acho que está para sair no final do ano, se não me engano. Mas vale a pena conhecer, é um material muito maneiro. Caraca, o Golem, gostei demais, uma pena. É, uma pena, mas não se preocupem. Ele volta na próxima votação. É, vai ser eu vou voltar com ele na próxima votação. E o Lich e o Demônio ele vai sair da lista e a gente vai trazer outras opções na próxima. E depois a gente vai fazer um programa especial de repescagem dos que não entraram em uma das enquetes, dando mais uma chance. Eles vão voltar em um outro momento. Exatamente. Convidos rejeitados, né? Megalock não está satisfeito. Bem, vamos lá. Então agora é hora de trabalharmos, Igor. Hora de trabalharmos nas criações. Beleza, então. Beleza, Cadeu? O lance agora é a gente decidir, né, como é que vai ficar esse Parasita da Tormenta, né? Como que a gente vai criar esse boneco? Bem, eu tô assistindo aqui enquanto vocês vão usar a regra de criação de monstros? Sim, vamos usar as regras de criação de monstros. Bem, o Parasita da Tormenta é um nome provisório por enquanto. Depois a gente vai aqui. Vocês vão sugerir nomes melhores, né? Porque a nossa criatividade é um pouco limitada. E vocês têm ideias melhores. Agora vamos decidir um ND, né? Que ND que a gente vai dar para essa criatura? Eu acho que iniciante não é bem a pegada, né? Porque a gente tem que pensar que essa criatura, além dela ter, né, as próprias habilidades dela, foi como o FP ali deu até uma ideia. Ele também, como ele controla, exatamente, eu tava pensando que a ND dele pode ser variável, talvez. Porque, por exemplo, se ele pega Vamos pensar num contexto de aventura, né? Ali na tua campanha Luminari. Pô, ele pegou ali o Zé dos Trobos. Pô, não é um. Vamos contar que ele não seja um lutador. Não sei como é que tu fez a ficha dele, né? De repente ele é até um cara sinistro. Zé são camponeses. Mas vamos contar que não. Que ele é de nível 1, é um fazendeiro e papapá. Camponês, um Regis camponês, exatamente. Ou um cachorro, ou um lobo, né? Porque ele pode pegar também qualquer tipo de criatura. Agora, vamos contar que ele pegue, de repente, um guerreiro de nível 10. Cara, ele vai ser absurdo, entendeu? Porque é como se ele estivesse trazendo as habilidades da tormenta para esse guerreiro. Ele vai poder acessar coisas, entendeu? Que ele não acessava, porque o corpo dele vai tá se modificando, vai estar sendo moldado pela tormenta, entendeu? Ele soma a força do guerreiro, ou seja, lá de quem ele está habitando, com a dele. Então, eu acho que é uma criatura que realmente pode ter uma ND variável. Entendi. Mas, assim, como é que seria, digamos, a aparência dele, né? Então, eu penso que quando ele... Que tem que ser uma coisa que não é bonita, nada bonita, entendeu? Então, esquecer um pouco essa pegada de simbionte, estilo Venom, estilo Carnificina, não. Trazer uma imaginação insetoide, sabe? Ele domina o hospedeiro e quanto mais a simbiose vai progredindo, mais a pele vai ficando esquisita. Cara, tem um filme, eu não tô falando pra ser igual não, tá? Mas assim, lá dos anos 90, chamado A Mosca. É um filme bem bizarro, entendeu? Quem viu sabe. Então, assim, sabe, abrindo olhos, coisas insetoides, sabe? A pele ficando com uma casca mais purulenta, entendeu? A criatura, ela vai degradando o corpo
do hospedeiro, quanto mais tempo ela fica, entendeu? Ou seja, aquela aparência. Se o cara, por exemplo, vamos pensar que ele pegou o Dante Robson. O Dante é bonito, pomposo, aquele cavaleiro, cara, ele vai ficando cada vez mais bizarro, entendeu? A criatura realmente vai modificando o corpo do hospedeiro. E outra coisa que eu acho bacana, quanto mais tempo esse processo de simbiose fica, mais difícil vai ser separar a criatura do hospedeiro. A um ponto que Poxa, se uma morrer, o outro interessante. morre também. Então, eu tava pensando aqui, porque é, ela teria que de alguma forma controlar a mente da pessoa, né? Ela. Sim, 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 sim. Exatamente. A simbiose teria que acontecer aqui na parte de trás, talvez, da cabeça, entendeu? Alguma coisa assim que se ela se anexasse a, a coluna, de repente, ou então diretamente ao cérebro mesmo, sabe? Poderia ser até um bicho pequeno, de repente, que entrasse por alguma via oral, ou poderia ser algo maior que se instalasse no hospedeiro. Tem até mesmo eu não sei se é bem um fungo ou um inseto que existe no, na biologia, assim, na natureza, que até que inspirou mesmo os instaladores lá do The Last of Us, que eles Ah, tô, realmente tô eles ligado. Ele é dominam, um né, fungo. outras Ele se instala criaturas. na formiga assim, ele vai É um mudando fungo. ela assim para ela subir até o máximo que der. E depois ele desabrocha e joga esporos para outros lugares. Isso, exatamente. É basicamente isso. Só que, assim, em vez de fungo, eu penso mais numa aparência insetoide mesmo, que eu acho que combinaria com a tormenta, entendeu? Algo mais, assim, Entendi, entendi. asqueroso, talvez, entendeu? Tipo, Mas a formigas ideia é por aí, zumbis. FP. Bem, então seria um pouco insetoide assim, que ele tá querendo controlar um humanoide, no caso. Então ele deve ser um tamanho mínimo, né? Já decidimos aí, um tamanho mínimo. Sim, sim, o Sim. tamanho dele, Então vamos botar o o tamanho dele que mínimo. dificulta até a detecção dele. Acho que minúsculo, no caso. Minúsculo. É, não, o tipo é monstro. Então, tipo, Se é seria da tormenta, então ele insetoide, é monstro. assim, tá. Monstro. Tamanho mínimo, né? Não. A gente pode fazer o Beleza. seguinte. ND variável, A né? gente pode fazer que ele seja de ND baixo, que ele é uma criaturazinha, tipo, ele sozinho ele é uma criatura ND, meu, tranquilo, assim, baixo. É, ó, a gente vai fazer a ficha da criatura em si, não com coisa. Sim. Depois a gente pode fazer uma espécie de template de uma criatura dominada, né, dando exemplos de dominação. Ah, Sim. a gente pode fazer o seguinte: Ele a gente seria pode fazer iniciante, que então, os aspectos dele de físico sejam iniciantes, mas a dominação mental seja de algo veterano. Entendeu? A dominação dele seja um pô, veterano. Então eu bacana. tava pensando Gostei aqui disso. que ele podia ter, por exemplo, ND 1 ou 2, mas o efeito do controle mental fosse de ND 5, por exemplo. Tá, Tipo, vamos é colocar um dois. 20 para resistir o efeito do controle. É, o poder de controle. Que aí, no caso, seria o poder dele que você tá falando. Eu vou colocar simbiose mental. Uhum. E tipo, Aí coloca um ND aqui na simbiose, é isso? ele vai ser ND de nível 1. Qual nível que. Tô pensando assim que ele seria assim, um ND, ó, o ND da criatura mesmo. Vai ser um ND 2. Um ND 2. Não, já coloquei aqui, Aí beleza. o eu tô pensando que ele. Aí vamos preencher aqui de acordo com as características de nível 2. Então eu acho que ele teria uma.
Vamos ver primeiro os atributos dele, né? Para definir quanto ele teria, né? Pode ser Sim, sim. uma criatura pequena. Acho que ele não teria tanta força. O que vocês acham, gente? A força deles deveria ser um pouquinho. Será? Você bota 10 ou seria um pouco menor? Acho que a destreza dele que vai ser bastante alta. A destreza dele vai ser bem alta, assim. A sabedoria a gente pode colocar acho que igual de um Nefel básico, né? Sim. É porque como ele é um inseto, né? E de tamanho pequeno, ele realmente não é muito forte. Ele, se ele fosse visto antes de conseguir dominar seu Sim, sim, hospedeiro, ele sim. poderia ser assim facilmente E eu tô esmagado, né? pensando aqui também que que ele poderia. Porque assim, pelo conceito, né, de tormenta, o Lefeu, né, ele é uma espécie de mente coletiva. Então, não faz muito sentido eles terem sabedoria baixa. Já que eles têm aquele poder inato deles de serem algo coletivo, no caso. Por isso que eles têm um carisma baixo, porque eles não têm individualidade, mas eles, ao mesmo tempo, têm uma sabedoria porque eles têm uma consciência maior, né? Ampliada. Então eu voto porque ele tenha Sim. uma sabedoria alta, né? Se fosse um atributo, inteligência também, que ele fosse alta também. Uma sabedoria o quê? Deixa eu 16, pensar aqui. 14? Ah, cara, poderia ser um 14. 14 é uma boa sabedoria. Seria compatível com de um Uktrio, né? Que é um demônio da escala menor, né? Porque a ideia que eu penso, assim, que Sim. ele Inteligência, é for uma inteligência 18 ou uma criatura 16? que ele sozinho ele é muito forte, mas ele é agarrado a um humanoide, né? Conseguindo dominar o humanoide, ele torna-se um adversário incrível. Sim, sim, sim. Exatamente. A ideia é Ah, essa mesmo. tá. Então ele tem uns. Eu acho que assim, ele por ser uma criatura que ele é ágil, entendeu? Ele domina rapidamente. Eu acho que ele deveria ter um valor de iniciativazinha alto. Pra deixar os jogadores na merda. Sim, porque ele tomaria, né, no caso, a dianteira, justamente para dificultar Isso. mais ainda o Bem, desvencilhar do então a jogador, gente né? botou. Vamos botar assim, vamos botar destreza 20 pra ele. Vamos botar força 10. Inteligência, uma inteligência bem alta, tipo 16, 18. Na inteligência, vamos ver aqui. Pode botar inteligência 1. Não, ele pode ser uma inteligência 10 mesmo, ele não é uma criatura muito. Talvez ele precise se ligar uma mente, né? Pra ele ter um. Não, ele sozinho não é muito inteligente. Ele só age por instinto mesmo. Ele precisa da natureza de se ligar a alguma coisa, né? Não entendi. E aí ele acaba elevando o potencial máximo dessa criatura Eu não acho em bem troca da degradação degradação do seria próprio corpo, do interessante. Acho corpo que do talvez hospedeiro, seria a né? corrupção. Ó, é uma É, corrupção, tipo, a verdade. criatura vai deixar de A corrupção ser da tormenta, né? o que ele, o que ele é para se tornar um Lefeu, né, o completo.
Aí talvez no final do processo ele se torna uma Sim, espécie de um Triquio mais bombado. Um Triquio com as habilidades de um sim. servo da tormenta, né? Pode fazer, tipo, a versão final dele. Ele podia ter três formas, né? A versão parasita, a versão dominada e a versão final. Pô, É, maneiro. acho que, Maneiríssimo. acho que a galera teve sorte que acho que vai criar, acho que vão ganhar três fichas sim. Porra, quem não vai ter sorte vai ser os jogadores que vão enfrentar isso Bem, aí. então a gente pode colocar assim que eles. Então, que eles têm a inteligência. Deixa eu botar alguns de inteligência mesmo. Força 10, destreza 20. Ó, ficou força 10, destreza 20, constituição 10, inteligência 10, sabedoria Beleza, beleza, 14, beleza. carisma 2. Aham. Bem, a, então a iniciativa deles, eu acho que poderia ser mais 10. Mais 10. A percepção dele Caraca. poderia ser. A percepção dele seria alta, como eu falei pra eles, assim, pela consciência da consciência, né? Então, a gente podia botar uma percepção mesmo mais 12, né? Que é o mais baixo de um Lefeu. E ele, obviamente, tem visão no escuro. Defesa dessa. A defesa não seria tão alta, né? Na forma insetoide, Isso. porque ele é pequeno, né? Ah, então, eu acho que aí a gente pode nivelar para o que tá. A defesa dele seria. É, ser mais além É, da ele tem uma mais pela questão da carapaça, mas carapaça e a vamos questão da imaginar que ele seja agilidade dele. Então poderia ser um 19 besouro. mesmo. 19. A justificativa seria essa, 19. Sim, Uhum. é até altinha. Fortitude. Fortitude. Então a gente poderia fazer o seguinte, ó, em termos de equilíbrio, né? Geralmente assim, as regras de criação de monstros sugerem que ele tenha uma resistência forte, média e fraca. Eu acho que em se tratando de Lefeu, eu acho que não deveria ter nenhuma fraca. Acho que deveria ser duas médias e uma forte. Ou você acha, ou você discorda? Você acha que deveria ter uma fraca? Cara, eu acho que a vontade poderia ser menor, né? Porque pelo fato de ele não ter É, inteligência muito alta, poderia ser a mais fraquinha dele ali. O reflexo dele, obviamente, vai ser bem alto. A fortitude, bom, poderia ser mediana. É, pode ser, pode ser. Mas eu acho que a vontade poderia ser um pouquinho mais baixa, assim. Apesar de ser uma consciência coletiva, tipo assim, até ele ligar o processo de simbiose ali com o hospedeiro, poderia haver uma relutância, entendeu? De criar esse link. E aí, justamente, entraria aí a vontade dele ser um pouquinho mais fraca do entendi. que, do que os outros, do que o reflexo da fortitude, né? Até para dar uma chance também, né, do hospedeiro não ser dominado, assim, né? Se for uma coisa muito abrupta, é praticamente certo de ser dominado, e aí Cara, eu também fico é, é, imaginando é ele como apelação se fosse um demais. inseto do tamanho de uma mão. Sim. Mas ele se parecesse uma espécie Sim, de mas a ideia é escaravelho. essa. Só que a traseira dele, assim, né? As costas dele Sim, fosse um olho com a boca, assim, uma coisa bem maluca assim. E as patinhas dele fosse aquela pinça que isso aí. Uma travava aqui parada bem no. bizarra mesmo. Ou então entrasse na carne do cara, não. Sim, Bem aquela cena da múmia, bem filme de terror mesmo. sim. Sim, mas a ideia é ser uma parada
é invasiva mesmo, bem forçada, entendeu? Tá Que causa muito muita maneiro. dor. Eu tô pensando aqui, né? Então, temos o quê? A, a defesa do botou 19, fortitude. Então eu penso que o reflexo deve ser um valor alto, Foi. a fortitude vai ser um valor médio e a vontade Sim, vai ser um valor exato. fraco. Você sugeriu que não deveria ter coisa. Então vamos botar Isso aqui aí. o reflexo dele vai ser 13. A resistência média dele vai ser 7, no caso, né? Que é a fortitude. A vontade é ligada à sabedoria. Ele tá falando que é uma coisa importante. Então deveria ser alta mesmo. Deveria ser. Por isso que pode ser duas. Então pode ser duas médias. É, E por tem ele ser esse ponto. pequenininho, talvez a fortitude dele seja É, baixa. pode ser, pode ser. Inverter. Sim, O Cadê o 20 tem razão sim. nesse ponto. Verdade. É porque a Exatamente. fortitude está ligada ao com, né? É. Principalmente para E como resistir a ele é um encantamentos. Nerfeu, Verdade, não há faz todo necessidade de sentido. se preocupar com elementos porque ele é imune. Tipo, Ele não é adianta imune, você vir com exatamente. lança-chamas É. lá. Eu não tô fazendo lança-chamas ali, mágico. Eu, Caraca, que bizarro, cara. Quando a gente pensa em inseto, coisa insetoide, fogo. Mas, já pensa logo em fogo, né? chat, E a é uma barata que não droga do morre com inseto, fogo. imagina, uma barata que você não consegue tacar fogo, não consegue tacar qualquer. Caraca, mano. Que Caraca. isso, Eu, cara. eu com essa criatura já estaria um redutor de menos 5 qualquer coragem contra isso. Se ela voasse então, meu irmão, eu ia entrar na condição de apavorado com Acabou, certeza. né? Caraca. Então, fortitude 7, reflexo 13 Não, 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 e não. a vontade vai ser Não. alta. Então, A gente vai inverter. A gente vai botar a fortitude, a gente vai botar 2 e a vontade 7. 2, 7. E Uhum. reflexo 13, né? Beleza. Beleza. Pontos de vida dessa Olha, coisa por ser uma linda. criatura de ND2, ele teria 70 pontos de vida. Não faz sentido aqui no inseto. Nossa, Não faz velho. sentido. A gente pode reduzir aí uma escalazinha, a gente podia botar o ponto de vida dele 15, no caso, fosse de meio e meio ND. Mas se tivesse na forma de enxame, se fosse vários deles, aí faria sentido de 70, entendeu? Caraca, imagina enfrentar um enxame disso. Eu tô Mano, tentado aqui em transformar esse monstro em enxame. mano, não. Não faz isso não, cara. Mas você que trouxe. Faz o quê? Caraca, pra que eu fui? Agora eu tô pensando como jogador, cara. Já tá me batendo um desespero Foi aqui, uma você que agonia. trouxe, cara. Eu tava aqui quietinho com meu guarda da ruína aqui, com meu demônio de Vamos desejo. voltar com o guarda da ruína, Não, gente? assuma a sua responsabilidade. Caraca, o que que eu fiz? Vamos fazer o seguinte, vamos rogar aqui pro chat. O que eles acham? Vamos pra democracia aqui de Megalock aqui. Vamos botar nova enquete. Vou fazer uma nova enquete aqui. Se transforma em enxame ou deixa. Aham. Caraca, não faz isso não. Enxame ou solo. Vou botar aqui. Enxame ou solo. Vou botar aqui. Chat, prudência, por favor. Não, o bolsico tem que pegar fogo. Vou botar solo aqui. E vamos botar aqui 2 minutinhos para decidir. Tá merda. Ih! Tá 50 ou 50. E aí? Enxame tá ganhando. Não, cara.
Sério isso, cara? Cara, vocês estão. Cara, vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Se essa criatura já é escrota sozinha, imagina um enxame disso, gente. Caraca. Ih, rapaz. Acho que vai ganhar enxame, hein, cara. Ih, rapaz. É o problema que tu causou pra Arthur, amigo. Tá acabando e enxame tá ganhando. Ó, ó, tô dando um fôlegozinho aqui. Será? Que enxame ganha? Acho que enxame vai ganhar. Vamos ver, enxame ganhou. É. Ai, ai. Perdemos, cara, perdemos. Perdemos, cadê o 20? Solo perdeu. Vai vir essa desgraça em forma de enxame. Bom, então vamos trocar o tamanho para enxame. Agora eles são múltiplos. E agora vamos botar ponto de vida 70. Obrigado, chat. Vocês estão com a energia do TPK, isso que eu tô gostando. Isso Cara, tá maravilhoso. cara, eu só tô pensando. Cara, sério. Que desgraça. O que eu Cadê o fui 20 do conto? fazer, cara? Não conseguiu votar, cara. Pô, cara. Pô, cara. Você não nos salvou. Tô brincando. Cara, FP, você votou no enxame, né, FP? Você vai se arrepender quando você estiver jogando e ele colocar o enxame dessa bagaça. Eu já tô me arrependendo de ter trazido a ideia. Caraca, cara. Cadê o 20? Geralmente a enquete aparece na parte de cima ali, ó, do chat. Quando você vai aparecer ali, tu clica, ela vai abrir pra você a enquete. Vê que um pop-up. Pode ser que E, esteja no celular, eu não sei como é que é no a, celular. e a live deu uma. Acho que deu uma caída. Acho que sim. Vamos ver aqui. Cara, eu não sei se é a Twitch que tá instável. Não, não, é a minha internet mesmo. A, a Luna passou aqui. Bateu. Acho que a live caiu. Não, tá Tá on. on? Tá On. acho que. Ai, ai, vamos que vamos, vamos que vamos. Cara, que desgraça, cara, sério. Eu tô amando isso, cara. Então tá, ponto de vida 70 agora. Deslocamento, né? Eles são muitos. Cara, eu tô me sentindo mal, O sério. deslocamento dele acho que pode ser uns 12. Ou não dá 8 quadradinhos. Bem, mana não precisa. Tormenta não precisa de mana. Ela já é poderosa o suficiente. É o que? É, Zero? se quiser até tirar o campo de mana aí, pode tirar. Ah, vamos lá. O ataque dela corpo a corpo, né? Foi um ataque de pinça, né? Ela vai tentar pinçar. Sim. E o ataque padrão dela. ah, vamos ver aqui. O ataque padrão dela tinha que ser aqui um mais. O padrão dela sobre o nível ND2 é um mais 12. É um mais 12. Mais 12. Só que ela deve ter uma habilidade chamada agarrar aprimorado. Quando ela ataca você, aí ela faz um ataque a mana vai te agarrar. Automaticamente. Então o primeiro poder dela é o agarrar aprimorado. Então, simbiose mental passa pra baixo, né?
seria um agarrar aprimorado para ela agarrar, assim, o controle da simiose, ela pode fazer, né? E. Tem voo, cara. Claro que ela tem voo. Essa criatura é um demônio. Obrigado, cara. Obrigado, Felipe. Botei com assim, voo. Não, Terceiro seria poder dela deslocamento. seria voo? Deslocamento dela é voo. Ah, deslocamento dela. Então vamos fazer o Puta seguinte: merda. deslocamento dela no chão, 6 metros. Voando, 12. Bora. 6 metros é quantos São quadradinhos? 6. 6, né? Não, 6 não, 6 metros? Não, é 4. 4. Acho que é 4. É, 4. Voando. Vou botar aqui. No Não, chão. não faz sentido. É porque ela é rápida. Então ela tem que ser 9 metros mesmo. 9 metros no chão, voando pode botar uns 15. Caraca, mano. É um enxame de inseto que te domina, cara. 15 metros são quantos quadrados? São 12 é 8. 10. Dá o 10 quê? Uns 10 quadrados. quadrados? Não, 10 quadrados. Se não for, depois a gente corrige. Primeiro poder dele, agarrar aprimorado. Ah, tinha que ver o dano, né? Simbiose O dano mental. da Da pinça. pinça. O dano da pinça vai ser um. Botar aí uns 2d6. Mais. 2d6 não, já. Porque ele é pequenininho. Não, ele chama, são múltiplos, não são vários que estão atacando. Então faz sentido ser 2d6. Tu só fez essas duas coisas, Igor. Mano, eu tô me sentindo mal, sério. Vamos aqui. Então será 2d6 mais. Mais 5. Não, ela não tem bônus Não, de força. Não. Megalock não segue as regras de ninguém. Ah, por causa. Maldito. Ó o FP falando. Fazendeiros olham para o céu e pensam que são apenas gafanhotos. 2 minutos depois, todos os fazendeiros viraram parte da tormenta. Foram parasitados. Moleque, olha. Cara, tem mais Dark Fantasy que isso. Você imagina populações, partes de cidades, vilarejos sendo dominados e virarem parte da tormenta por causa de insetos, cara. Parasitas. Mano, cara, eu já tô vendo um cenário de caos. Esse monstro dá uma aventura inteira. Tá Até mesmo uma campanha. Só ele. Só ele. Só cara. ele. Só ele. Praticamente pode fazer uma parada assim quase que apocalíptica dentro do cenário, tá ligado? Só por causa desse bagulho, Certo. mano. Exato, os guardas começam a atacar os outros porque estão sendo dominados. Mano, cara. Você é o cavaleiro do apocalipse de Arton. Você trouxe esse mal. Caraca, velho. Mano, na moral. Cara, ele simplesmente é uma praga da tormenta. Tipo, ele. É uma praga da tormenta, Uhum. exatamente. Vamos lá. Agarrar aprimorado. Tá, agarrar aprimorado. Como é que vai ser essa simbiose mental, que é quando ele se conecta. Então, você descreveu bem a aparência dele, eu gostei, né? Ele parece ser uma espécie de escaravelho vermelho, né? Com olho. Cara, eu acredito que na parte traseira dele possa ter uma espécie de ferrão que ele se conecte ao hospedeiro através da medula, cara, talvez, ou né, da parte de cima aqui da coluna, mas eu acho que eu acho que da medula ficaria até mais assim de chavado. Ou qualquer outra parte, entendeu? Ele poderia entrar talvez também pela pele. Enfim, ele precisa chegar numa conexão cerebral ali, entendeu? Como a coluna ela passa conexão, ele poderia se conectar por ela ou poderia se conectar diretamente à mente. Eu fico imaginando
E aí entra uma parada que eu até te falei. Quem viu o seriado é mais ou menos a ideia ali que eu tava pensando. É, eu vou ter que dar um leve spoiler, né? Mas o seriado de herói que tem na HBO do. Caraca, eu falei o nome Ah, o pra tu ontem e pacificador. esqueci dele. O Pacificador, exatamente. No Pacificador tem umas criaturas que elas são alienígenas, que elas dominam a mente do ser humano. Elas entram por via oral, seja a boca, nariz e tal, e elas se escondem dentro da cabeça do hospedeiro, né? Elas fazem ali uma simbiose com o cérebro. Não precisa ser igual. Ela pode colar de repente atrás, aqui na parte do pescoço ou nas costas, mas eu fiquei imaginando isso, que ela vai se conectar ao cérebro do hospedeiro, entendeu? É como se ela criasse mesmo ali um link. E aí ela A gente começa pode fazer a controlar para o corpo da facilitar criatura. nossa vida aqui Né? que ela simulasse uma magia de controle mental. Sim. Uhum. Ela Basicamente. simulasse uma Basicamente isso. magia, Só que tipo por assim, via como você física, né? controlar a pessoa assim e o desafio, a CD seria 20 para resistir, né? Caraca, maluco, que isso. Eu tenho uma magia no Tormenta 20 que faz isso, mas como eu não jogo muito de Arcanista, eu não estou muito familiarizado com o nome dela. Mas a gente pode botar que ela semelhante a uma magia, assim, de controle. É, sim, sim. A gente podia fazer assim, que se É vontade, né? fazer nível de CD20, né? gradação, assim, quanto mais tempo ela tiver dominada sobre essa coisa, assim, ela tipo assim, um espaço de uma, assim, em, sabe, em um D4, em um D4, ou 2D4, ou um D6 dias, ela não for tirada, ela deixa de ser a raça que ela vira um Lefou. E se aí se em tais dias e o dobro Sim, daquele resultado, se ela não for resgatada, ela deixa de ser um Lefou e vira um Lefeu. Ou seja, mesmo que você tira, ela passou tanto tempo ficando corrompida que ela, se você demorar muito, ela se torna até um Lefou. Ela já está particularmente corrompida. A natureza dela mudou. Em termos entendi. de Ele jogo, ele vai precisa de. perdendo carisma até chegar a Entendi, zero entendi. Perfeito, quando ele vira NPC. perfeito, Pode perfeito. ser. Não sei se Tormenta 20 tem dano em atributo, né? Acho, eu acho que seria o. Não, não, tem uma condição que dá -2 nos atributos mentais, Tem depois não no tem uma menos habilidade 5 e que dá dano depois. permanente a É, ó, atributo? apaga, pode ser representado nisso, como se fosse ele perder esse Sim, carisma. sim, Porque não é só o carisma que ele vai sim, perdendo, ele vai perdendo exatamente. a Até porque consciência dele, a ele vai inteligência e a ficando percepção do que mais ele tem. bizarro, né? A Entendeu? aparência dele Ele também. começa a não enxergar nosso mundo, enxergar tudo como fosse tormenta, né? Tudo Sim, sim, Lefeu. sim. Então ele podia fazer nesse esquema. Então é isso. A simbiose mental poderia ser mais ou menos isso aí. Né? Nesse contexto ela vai cuidando. Então já decidimos esse poder. O terceiro. O enxame. O enxame em si. As habilidades de enxame. As habilidades de enxame em E si. o terceiro poder? E as características de Lefeu, né? Senão aí Entendi. o bicho vai ficar muito absurdo. Sim. Certo. Porra, já tá? Bem, quando você joga de default, você vai Mano, ganhando poderes da tormenta e vai perdendo carisma. Interessante, interessante. Ele poderia, no caso assim, tipo, ele tem. Quando o personagem chega a zero, o personagem vira NPC. Ah, então, então seria o seguinte, que tal se a gente fosse assim? Vai ser ou seja, não tem não mais sei se como pode fazer recuperar, né? gradativamente, Já mas era. cada dia que vai passando ele vai perdendo carisma e ganhando. E o parasita vai ganhando o poder da tormenta. E o parasita ganha o poder da tormenta. Até um ponto dele dele se tornar um Lefeu Caraca, completo. maneiro. Ele vai consumir aquela realidade que é aquele ser e virar um Lefeu completo.
Não é simbiose, é o Que consumo, aí que é é um quando a parasita. simbiose se completa, Simbiose, né? assim, Não os tem dois mais estão como ganhando. separar. Não, o parasita Se tentar separar é ele tá morte. consumindo completo. É, é, Ai, cara, eu tô exato, orgulhoso de exato. vocês, gente. Parabéns. Sim, sim, sim. Pires. Eu tô arrependido. A próxima vez eu vou trazer uma paradinha mais tranquila, etc, sabe? Um... Caraca, velho. Porque eu não consigo não pensar como jogador, cara. E como jogador, ver um enxame desse é aterrorizante, cara. Sabe? Se eu tô numa mesa de tormenta e o mestre fala, galera, Perícias eles não vocês precisam de acabam ter de ver um nenhuma, então enxame, eles rolam os parasitas da atributos deles tormenta. Eu falo, mano, parecidamente. ferrou. Aham. Ah, É que então acho que nós. são dois E pedreiros, no caso, tesouro, né? infelizmente, né? Eles não têm, né? Eles são só insetos. Então, carrega alguma coisa, é uma possibilidade. Não, vocês encontrarem ele já dominando alguém, É. é o equipamento do hospedeiro. A não ser que o hospedeiro E carregue é alguma isso, coisa. galera. Nós fechamos nossa Exato. primeira criatura. A ficha deles vocês vão Sim, encontrar, sim, como dizem o início dele, exatamente. assim, na sexta-feira à noite. Só digitar a exclamação conteúdo para quem for inscrito. Quem for inscrito vai ter o acesso a essa ficha. E no futuro, a gente ainda vai ver, talvez a gente poste isso de outra forma para esse conteúdo de outra forma. Talvez no Instagram e tudo, e de outra forma assim no futuro. Mas a gente vai dar o privilégio, né? Para quem fortalece aí a gente com aquele Prime, com a inscrição aí, para dando eles avanço. A gente ainda está decidindo ainda, a gente não está prometendo que no futuro vai ter essa ficha disponível para vocês, mas assim, quem não for inscrito no caso, né? Mas com certeza, sexta-feira, ela vai estar lá disponível para todo mundo, tá? Todo mundo que for inscrito, no caso. Bem, é, por favor, a gente tem. Por favor, siga a gente Sim. nas redes sociais aí. O Orla tem episódios que saem com cortes das nossas lives de RPG. Tem, sai tanto no YouTube, tanto aí no Twitch, assim, todos eles aí estão aparecendo para vocês aí no TikTok, no Instagram. Se quiserem contribuir financeiramente com o projeto, tem aí o nosso QR Code do nosso Pix aí. Qualquer valor ajuda muito, será muito bem-vindo, assim. E se tiverem por assinante da Amazon Prime, vocês têm direito a um sub. Se não derem em um outro canal, vocês podem considerar em dar esse sub para nós. É bastante importante esse apoio de vocês. E acho que eu estou esquecendo de falar alguma coisa. Temos lives de RPG todos os domingos às 18 horas. Agora vai ser a campanha do Marcos, né? Do Mundo Aleatório. Tipo, é um domingo eu Sim. narrando Luminari e em outro domingo é o Marcos. Dessa vez é o episódio do Marcos, Mundo Aleatório, onde eu estou jogando de Cavaleiro. O Igor está jogando de Arcanistas do Sirius, né? É, aguardo vocês lá. E em breve teremos mais outros programas aqui. A ideia é preencher a grade com o máximo de dias Sim. possíveis aqui com novidades. Bem, agradeço demais a gente por essa presença aqui. Foi uma construção maneira. Não se preocupe, talvez os outros que não foram voltados podem retornar numa enquete futura. Mas o primeiro episódio, estou satisfeito. Parasita da Tormenta foi criada para o deleite dos mestres e o choro dos jogadores. Bem, para as palavras finais, como você se sente, Igor, por ter criado essa maravilhosidade aqui? A Megalock está orgulhoso e a Hadarak também. Exatamente. Então, eu acho que quem tá assistindo a live pode ver a cara de felicidade dele e a minha cara de arrependimento, né? Porque é o que eu falo. Eu também sou mestre de RPG, Não, mas é aqui, legal, por maravilhosa. enquanto, eu sou mais jogador do que mestre. E aí eu trouxe uma ideia, né? Que eu achava que seria muito legal. Só que agora eu estou refletindo.
Não, sim, é legal, maravilhosa, mas eu tô refletindo como jogador, sabe? E como jogador, eu não consigo não pensar no desespero de uma praga dessa aparecendo na mesa, sabe? Então, assim, por isso que eu tô com essa cara meio de cão arrependido de ter pensado, caraca, cara, por que que eu fui trazer isso? Mas tudo bem, o que importa é a monstruosidade do Covil, né? E hoje eu acho que nós chegamos a um consenso de Com que o certeza, gente. Parasita da Tormenta Bem, vai arrepiar. bem, meus queridos, eu Uma futura despeço mesa assim aí vai sobre a trazer benção muito de trabalho em Megalock. Arton. Uma criatura foi criada e Megalock está orgulhoso de vocês. Bem, bem pela energia do TPK, eu despeço. E lembre-se sempre, né, que tipo assim, aqui no Covil dos Monstros, os heróis choram e os deuses não vê. Até a próxima, pessoal. Até mais. Valeu.